Todo mundo hoje em dia tem acesso à internet pelo computador, celular. O problema é quando a rede social é bombardeada com propagandas de candidatos à eleição. Uma sacanagem. Por que você acha isso? Porque ele está gastando nosso dinheiro para fazer propaganda dele mesmo. E a gente fica onde? E às vezes invade a sua rede social. Aí é a nossa rede social. Sem ser convidado, né? Em época de campanha, os candidatos vão jogar do jeito que podem para chamar a atenção dos possíveis eleitores. Tem que conhecer o candidato, né? Tem que ficar de olho. E ficar de olho, ficar esperto. Senão ele cai de novo na enganação de novo. O Ministério Público Federal está de olho nesse tipo de publicação, que acaba sendo impulsionada por empresas que ajudam nessa disseminação em massa da propaganda eleitoral nas redes sociais. Até o dia 15 de agosto, isso é expressamente proibido de ser feito. É que nesse momento as candidaturas ainda não foram oficializadas e os gastos com isso não serão registrados, o que não pode. E isso poderia representar uma brecha para o Caixa 2, que é quando o dinheiro gasto não é declarado. Nós recebemos algumas representações e também verificamos que já vem acontecendo o impulsionamento de alguns pré-candidatos no Estado. E por não ser permitido nesse momento, requisitamos então das empresas, das redes sociais, que informassem quais são os candidatos que estão fazendo esse tipo de impulsionamento, ou seja, propaganda antecipada paga, né? Até pela dificuldade de fiscalização, porque apenas o perfil que é contratado pelo pré-candidato recebe a propaganda, então é difícil para a Justiça e para o Ministério Público Eleitoral fiscalizar isso. Então, a melhor forma seria que as próprias empresas que recebem algo, né, recebem dinheiro para poder fazer essa propaganda, nos informassem. Então, nós requisitamos isso. Candidatos que querem se promover antes da campanha ou, quem sabe, até fazer coisa pior, como divulgar informações falsas sobre o concorrente. O fato é que depois do dia 15 de agosto, quando a corrida eleitoral tem início, o impulsionamento de propagandas nas redes pode ser feito, mas os gastos têm que ser apresentados ao Ministério Público Eleitoral. Só que tem algumas divulgações que não podem ser feitas de jeito nenhum. Propaganda eleitoral em outdoor também está proibida antes e durante o processo eleitoral, justamente para não prejudicar o candidato, que não tem tantos recursos financeiros para investir. Só que também há outras restrições. Carros de som com propaganda só podem ser utilizados durante passeatas e não mais passando apenas nos bairros. Carros adesivados antes da campanha também não pode. Tudo que estiver fora disso tem que ser denunciado. E isso pode ser feito por qualquer pessoa. Indico que ela faça pela Sala de Atendimento ao Cidadão, chamado SAC, do Ministério Público Federal. E lá ela vai poder fazer essa representação anônima, inclusive, onde ela deve constar as informações sobre o caso, os detalhes de onde é o outdoor ou qual é a rede social em que está tendo essa veiculação ilegal. E se for em caso de rede social, se pede que seja copiado o endereço da publicidade, que é chamado de URL, então que seja copiado esse endereço e não só feito o print, porque é preciso depois pedir que o Facebook, o Instagram, o Twitter, a rede social tire aquela publicidade. Aí precisamos do endereço específico. Claro que haverá penalidade para o candidato que desrespeitar a lei eleitoral. Haverá o pagamento de multa, que pode variar de 5 a 25 mil reais. Vista a multa, né? E também, a depender do caso, sendo constatado um abuso do poder econômico, né? Por exemplo, ele faz isso de uma forma que até desequilibra, ele gasta muitos recursos. Então, pode até gerar alguma repercussão na sua campanha, uma cassação do registro ou do seu diploma, depende do caso. Mas uma publicidade, digamos, simples, um pedido antecipado de votos, a previsão é de multa. E retirada imediata daquela publicidade, do outdoor, do responsável e dos beneficiários, né? Por tudo isso, é bom o eleitor ficar de olho até o último momento, quando é hora de decidir o seu representante nas urnas. Vamos votar certo, né? Porque não tem jeito de ficar votando errado toda a vida. Para ver se faz diferença. Tem que fazer a diferença, né? Tem que acreditar. Tem que confiar nas pessoas de bem, porque existem pessoas de bens ainda.